Nós vamos começar com bola rolando para o Parazão, porque ontem à tarde, em Augusto Corrêa, a Tuna recebeu o Paysandu pela terceira rodada do Parazão. No primeiro clássico do Campeonato Paraense, a Águia Guerreira decolou para cima do Lobo e venceu com um placar magro de pênalti 1-0. Vamos acompanhar. No estádio Estrelão, em Augusto Corrêa, o clássico entre Tuna e Paysandu movimentou mais uma rodada do Parazão. De um lado, a Tuna buscando a primeira vitória na competição. Do outro, o Paysandu defendendo a invencibilidade. Quem chegou com perigo primeiro foi a Tuna. Em cobrança curta de escanteio, o Wesley fez levantamento e Jaime finalizou em cima de Andrógeno, que fez boa defesa. No rebote, a zaga bicolor afastou. A resposta do Paysandu veio na bola aérea. Danilo Peu subiu e cabeceou, levando perigo ao gol da Tuna. Na sequência, Marcinho arriscou de fora da área. Uma bomba, e o goleiro Vinícius defendeu de forma esquisita, mas evitou o gol. Em jogada ensaiada, Marcinho se livrou da marcação. Fez o cruzamento, mas a zaga da Tuna chegou na hora certa para tirar. Agora foi a vez da Tuna. Jaime arriscou de fora da área, Jean Drosny defendeu em dois tempos. Em boa jogada pela direita, Edilson lançou para Cleiton Pego. No mano a mano ele bateu cruzado, Vinícius espalmou. No rebote, Ítalo Carvalho finalizou e mesmo caído, Vinícius fez mais uma grande defesa. No segundo tempo, o Papão continuou pressionando. Brian arriscou de longe e Vinícius defendeu com segurança. Em outra chegada, Cleiton Pego finalizou, mas a bola foi para fora. Em uma lambança da zaga tunante, Ítalo Carvalho recebeu um presente, mas na finalização parou em Vinícius. No finalzinho do segundo tempo, em disputa de bola pelo alto, o VAR foi acionado e o árbitro marcou pênalti para a Tuna. Paulo Rangel foi para a cobrança e bateu com categoria. Bola para um lado, goleiro para o outro. Placar final no Estrelão. Tuna 1, Paysandu 0. Nossos primeiros 3 pontos nessa competição. E pelo Campeonato Paraense teve clássico entre Tuna e Paysandu em Augusto Corrêa, no nordeste do estado. A Tuna venceu com um pênalti polêmico e conquistou a primeira vitória no Parazão, para a alegria de um torcedor raiz da Águia do Souza. Logo que surgiu o rádio pilha, então todo mundo levava seus radinhos para assistir o jogo do seu time no campo. Então, eu não seria diferente, né? Eu comprei o meu e tenho até hoje, né? Já faz bastante tempo que eu tenho esse radinho aqui. Aí eu não compro, não vendo e nem empresto. Quando tem jogo da Tuna, seu João já pega o seu fiel escudeiro, o radinho. E o coração vai lá em cima, né, seu João? Vai, fica um pouco acelerado, né? Mas a gente controla. O radinho do seu João sempre tá por perto. Até mesmo quando ele assiste o jogo da Tuna do estádio. Olha só ele lá no Mangueirão, de olho no lance e com os ouvidos atentos. Dessa vez o seu João teve que acompanhar o jogo de casa mesmo, e com barulho e tudo. Como o estádio do Souza está em reforma, a Tuna enfrentou o Paysandu no estádio Estrelão, no município de Augusto Corrêa, no nordeste do Pará. Em Belém, seu João estava meio tenso. Afinal, a Lusa perdeu os 2 primeiros jogos no Parazão. Eu estou muito preocupado com o time da Tuna, porque esse é o terceiro jogo, a Tuna já fez 2 jogos, perdeu os 2. E nós estamos muito preocupados porque se a Tuna não pontuar, o que vai acontecer? Ela vai ficar sem calendário para o ano que vem. Mas ainda tem muito campeonato. Com a bola rolando, um primeiro tempo morno, que preocupou o seu João. O juiz deu 3 minutos. A Tuna caiu muito nessa reta final. Não sei se os caras cansaram. O Paysandu foi para cima agora. O Paysandu chegava, mas com dificuldade para finalizar. Para completar, olha só quem chegou, o genro bicolor do seu João. Eu torço pra Tuna, quando não joga com o Paysandu. Hoje então? Hoje não dá pra torcer, Hoje é pra Paysandu e é isso aí, tem que ganhar, torcer com o Papão. Só que não teve jeito não. A Tuna foi chegando, até que Otávio foi derrubado dentro da área. O árbitro foi no VAR e marcou pênalti pra Lusa. Paulo Rangel, que está de volta à Águia Guerreira,
foi para a cobrança e converteu no finalzinho do jogo. 1-0 Tuna Luso, a primeira vitória do time Cruz Maltino no Parazão. Fico muito feliz por mais essa conquista. Jogamos contra uma equipe muito boa, uma equipe extremamente bem treinada pelo Júnior Rocha e sua comissão, jogadores altamente qualificados, mas nós conseguimos fazer um jogo de igual para igual e graças a Deus conseguimos conquistar esses 3 pontos, que para a gente foi super importante na retomada dessa competição. Aí o seu João gostou, foi dormir feliz e, claro, com um radinho do lado. Paysandu que vai ter que tentar aí uma reabilitação, né? Isso porque ontem o Papão teve o clássico contra a Tuna Luso brasileira. Tuna, Liane, que ainda não tinha vencido uma partida, né? Não tinha, na verdade, pontuado ainda. E a gente vai colocar aí na tela alguns dos lances dessa partida, que, aliás, eu esperava muito mais desse jogo, tá? A Tuna, ali pela obrigação que tinha, o Paysandu buscando uma evolução. Agora, Liane, assim, se a gente tiver que colocar, entre aspas, uma decepção, eu diria que foi o time do Paysandu, porque a Tuna tem um investimento muito menor, mas mesmo assim, eu vi a Tuna, principalmente no primeiro tempo, dona da posse de bola, né? Jogando mais no campo do Paysandu. E assim, é óbvio, o Paysandu vai ter momentos aí que ele vai ter oscilação, mas não pode ser tão drástico assim, Liane. É um time bem abaixo, a gente sabe das limitações que o Paysandu tem. E com um gramado bom, diga-se de passagem, lá do Estrelão, não tem hein? essa justificativa, né? A gente sabe que o Paysandu tem limitações, só que eu acho que ontem tiveram alguns equívocos, né? Eu vou começar falando do Quintana. Eu lembro que em vários momentos aqui no Jogo Aberto Pará, eu cheguei a falar que a briga direta por posição era do Quintana com o Castro e não com o Lucão, por características diferentes. É claro que tem o dia a dia, é claro que tem o repapo final de semana, isso daí só o Júnior vai poder falar. Júnior Rocha, até porque não foi ele que deu a entrevista, por tudo que aconteceu na partida, a gente vai falar um pouco mais já. Só que você tinha o Quintana e você tinha um Castro, 2 zagueiros desenvolvendo a mesma função. E aí você teve uma Tuna que se organizou, sim, para enfrentar o Paysandu, fez pressão na saída de bola. Se não tivemos tantas qualidades na hora de definir, mas em aproximação, a Tuna se aproximou bastante. Teve um Vinícius, um goleiro, fazendo um ótimo jogo. O zagueiro da Tuna, Lucão, se não me falha a memória, também muito fez bem. Um excelente jogo. Tava na sobra leitura em quase de todas. jogo diferenciada. Agora eu acho que pesou muito você ter 2 zagueiros fazendo a mesma função e com isso você não tem um time que consegue construir. Só aquelas bolas lançadas lá na frente tentando achar alguém no ataque. E aí, vamos lá. Dupla de ataque, Danilo e Cleiton. Falamos isso, aliás, ontem, ainda acho muito abaixo, inclusive o Cliver, quando entra ali pelo lado esquerdo, na ponta, consegue colocar mais movimento e dinamismo na partida do que os 2 juntos. Ataque do Paysandu só funcionava quando o Ítalo baixava a linha ali, né, para fazer alguma coisa, mas fora isso era um Paysandu muito enrolado e o Quintana parece que foi, no primeiro tempo, quase o principal armador da Tuna. As principais jogadas da Tuna eram em cima ali de falhas do Quintana. Quem jogou primeiro ontem, Paysandu e Tuna, agora na... Eu não quero o hino do Paysandu, não quero o hino do Paysandu. Que isso? Valber Pantoja, nosso operador de áudio, respeite a gloriosa Tuna Luso brasileira. Cadê a Tuna? Sobe o hino da Tuna. Pronto. Empunhando a bandeira, comemorando a nossa vitória. Tuna, 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 é mais um time. Ontem a Águia voou baixo, hein? Voou baixo e a Tuna venceu o Paysandu no clássico, no primeiro clássico pelo Campeonato Paraense. Jogo lá em Augusto Corrêa. Temos as imagens dos melhores momentos, meu querido Onete Neto? Põe na tela aí, por gentileza, os melhores momentos de Tuna e Paysandu. Porque, meus amigos, foi um jogo assim difícil de assistir, sabe? Apesar do bom gramado lá em Augusto Corrêa, talvez até o melhor gramado hoje do estado do Pará, melhor até do que o do Mangueirão, o jogo de ontem foi difícil de assistir de certa forma, Yuri Mataus, porque os 2 times maltrataram a pelota, hein? Olha, depende do ponto de vista, João. Se você for... Eu achei um jogo mais fácil de assistir, por exemplo, do que contra o Capitão Poço, Paysandu do Capitão Poço. Sabe, eu até comentei aqui com o Paulo nos últimos dias que seria um jogo mais, assim, digamos, mais pegado por conta da situação da Tuna, né? Pra tentar um respiro maior ali na tabela do Parazão, iria pra cima, iria tentar dificultar a vida do Paysandu. Pelo lado do Paysandu, eu vi um time muito tranquilo,
Sabe, eu acho que o Paysandu estava se confiando muito na vantagem teórica que tinha, pelo momento das equipes da tabela. Mas pelo menos no segundo tempo, eu concordo que foi um jogo difícil de assistir. Mas pelo menos no primeiro tempo, dá até pra se dizer que foi um jogo bem legal. E aí, Matal, você concorda com o Iro? Eu não achei tão bacana não, o jogo, no geral. Cara, teve uma movimentação, foi um jogo aberto, mas um jogo tecnicamente muito fraco, né? Que é dentro do normal. A Tuna era lanterna do campeonato paraense e, pra mim, não foi pênalti, mas o Castro foi imprudente de abrir o braço tão aberto assim no lance de um zagueiro pra se proteger, mas acabou atingindo o cara, mas acho que ele não era um lance faltoso, mas isso não anula o jogo ruim feito pelo Paysandu. É claro que a gente tem que valorizar a Tuna consegue inclusive fazer uma marcação bem interessante ali, formando um 5-2-3 na maioria do tempo, atacava estilo Fernando Diniz, ou seja, os atacantes ficavam mais próximos ali no ataque, mais em função da posse de bola, mas foi um jogo que, se tivesse que haver um vencedor, acho que a Tuna chegou mais perto da vitória e aí teve esse lance polêmico na reta final, que o árbitro acabou marcando o pênalti, o Paulo Rangel convertendo mais uma vez, né? Mais um gol do Paulo Rangel contra a dupla Repá. Mas para mim, acho que o principal ponto a ser avaliado desse jogo é como o Paysandu, mais uma vez, apresentou problemas de construção. Teve oportunidade de gol, o Ítalo até perde aquela que vem um chute, se não me engano, do Marcinho, o Vinícius rebate e o Ítalo acaba chutando em cima do Vinícius, que estava caído, meio que no susto, mas acaba perdendo esse gol. E foi basicamente a única chance que caiu no pé do centroavante. Paysandu cria pouco, Paysandu muitas vezes consegue lances perigosos, ou com chutes do Marcinho de fora da área, ou com uma bola levantada, mas com bola rolando, é difícil a gente ver o Paysandu criar. E aqui a gente tem até um certo ponto, dá para criticar o Júnior Rocha, porque quando ele precisa mudar, tem os garotos da base, e aí ele tem uma decisão. Coloca esse garoto da base que não está pronto e que nem toda substituição te dá certeza de que vai melhorar alguma coisa. Tu colocar o garoto da base te dá menos a certeza ainda, porque o cara tá fazendo ali um jogo que é o segundo, terceiro, quarto jogo da carreira dele em termos de futebol profissional. Tanto que ele só vai mexer mesmo ali depois dos 40, que ele faz 3 alterações para tentar dar um gás final na partida. Jogo fraco do Paysandu e alguns garotos da base se destacam positivamente, outros se destacam negativamente. E nessa partida foi o melhor gramado que o Paysandu jogou no Campeonato Paraense e para mim foi uma atuação tão fraca quanto a que ele teve contra o Capitão Poço e a que ele teve contra o São Raimundo. Olha só, para mim o Paysandu, cara, ele tentou jogar assim de certa forma, mas impressionante como teve muita dificuldade, né? Inclusive para conseguir armar o jogo também. Eu acredito que a competição no meio de campo ela foi muito grande, mas falta ainda um pouco de mais de pegada, principalmente nesse meio de campo do Paysandu, e destacar também, cara, principalmente o jogo do Quintana, né? Se esperava que o Quintana entrasse nesse time e desse até uma maior segurança na defesa, mas não foi o que aconteceu, passou longe disso. Mas entendo, o Quintana ainda foi o primeiro jogo dele na temporada, chegou um pouquinho mais tarde nos treinamentos do Paysandu, ainda tem muito de ritmo para pegar, e ele, quando ele pegar esse ritmo, vai mostrar que é um cara que é diferente pro nível, principalmente da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas ontem a partida do Quintana deixou a desejar bastante pro Paysandu. Meio-dia a gente traz a tabela depois desse jogo, né, inclusive, mas cara, a Tuna Bragantino vai virar. A Tuna precisava dessa vitória, ela precisava pontuar primeiro nesse jogo, porque a maioria a gente já estava contando inclusive com o favoritismo do Paysandu. Todos nós colocamos aqui que o Paysandu ia ganhar essa partida no nosso palpite, e se esse cenário acontece, a Tuna ficaria com nenhum ponto na metade do campeonato, ou seja, uma situação completamente difícil. Agora, com esses 3 pontos, ela ganha uma sobrevida, primeiro para rebaixamento, porque a Tuna corria um sério risco de rebaixamento. Agora, para não cair, se ela ganhar mais um, praticamente não cai, mas tem que garantir mais um pontinho, porque o time que cai, normalmente ele tem 1 ou 2 pontos a menos que o time que passa de fase no Campeonato Paraense. E o momento, né? A motivação desses jogadores da Tuna, tem questão física também, que a Tuna precisa também se aprimorar em relação a isso. E a chegada do Paulo Rangel, pelo menos nesse jogo, já se mostrou um cara
tirando o pênalti, inclusive, ele já participou melhor e a Tuna não tinha esse centroavante, né? Era o Felipe. O cara ali pra prender a bola, né? O cara ali pra prender a bola também lá no ataque. Pra ser uma referência, né, casquinha, também. né? A situação tá apertada um pouco, joga a bola lá na frente, que no mínimo o zagueiro vai ficar com certo receio do Paulo Rangel pegar essa bola de cara com o goleiro. Mas acho que é um momento de virada de chave pra Tuna Luso nesse Campeonato Paraense. Cara, Paulo Rangel, 41 anos de idade, um negócio impressionante, né? Eu disse ontem aqui que ele ia fazer o gol, o Abner ficou puto comigo, hein? 60 jogos ele completou ontem pela Tuna e os números dele são impressionantes. A oitava Lusa, né? Mais estreia. de 30 gols que ele tem aí pela Tuna. E ontem ele reestreou, fez o gol e vamos ouvi-lo. Vamos ouvir a conversa dele com o Rodolfo Souza depois da partida. Realmente é um clube que me identifica, um clube onde eu comecei minha carreira, desde a base, depois saí, retornei. É um clube onde já tive grandes conquistas, né, tanto individual como coletiva. Então, recebi o convite da melhor maneira possível, né. Sabíamos que ia ser uma situação difícil que a turma vinha enfrentando, mas, como eu falei, nada melhor que um jogo como esse, clássico, pra gente retomar a vitória, retomar a confiança. E fui coroado ali com um gol no finalzinho, mas a equipe toda está de parabéns, né, lutamos, agora entenderam o que é a competição, os jogadores estão chegando de fora. Conseguiram entender o que é a competição, lutar até o fim. Agora é dar sequência, não está tempo de comemorar. Sábado já tem outra decisão contra o Castanhal, então agora é descansar, para que sábado a gente possa aí estar todo mundo 100% e dar continuidade nessa sequência de vitórias. E eu acho isso legal, Paulo, porque vocês conhecem, né? Não estou falando da rapaziada que está chegando agora, mas vocês conhecem a grandeza da Tuna Luso brasileira. Eu até falei no começo da transmissão, se a Tuna tivesse entrado respeitando as outras equipes, o Independente e o próprio Águia de Marabá, que tem investimento alto, a Tuna poderia estar numa situação melhor, né? Com certeza, né? Acho que não faltou entrega, na verdade, né? Mas estava faltando algo a mais, né? E hoje conseguimos ali, principalmente eu falei ali atrás, cara, não toma gol, que a gente vai fazer. Quando não toma gol já é meio caminho andado e deu diferente, né? Fomos coroados com pênalti ali no final, muito feliz pela vitória. Dá parabéns a toda a equipe que lutou bastante até o final. E daí, né? Esse foi o jogo da Tuna, né? Ficar vivo até o final, esperar uma oportunidade e... Eu falava uma coisa com o Felipe na transmissão ontem, que era a minha impressão e que se confirmou. Quem fosse o time que ia cometer um erro grotesco ia perder o jogo. E eu não falo nem erro, um erro normal, foi um erro grotesco. Porque foi até meio bizarra ali a forma como foi marcado o pênalti também. As duas defesas estavam meio que competindo para ver quem entregava o jogo para quem. E o Paysandu acabou perdendo nesse erro, né? Mas Paulo Rangel, a gente precisa falar sobre ele, Matheus Yuri. É impressionante como esse cara continua jogando e fazendo gol. E nasceu para jogar na Tuna, né? Inclusive. Tentou no São Raimundo, onde ele, se não me engano, ele passa naquele time lá de 2009. Passa no Paysandu já numa fase diferente da carreira, depois de ser ídolo lá, se eu não me engano, na Tailândia, e não dá certo no Paysandu. E depois que ele chegou na Tuna, cara, ele é um jogador que tá na história da Tuna. Ontem, mais uma vez, se provou um cara, e a gente até falava, né, no Manhã Liberal de ontem, a questão dos pênaltis dele, que ele sempre foi um cara também cobrador de pênaltis. E, querendo ou não, é porque a gente... talvez tire um pouco o peso de um Tuna e Paysandu ao ser disputado em Augusto Corrêa. Mas se tu pegar um pênalti aos 50 minutos para bater num clássico como esse, tu tem que ter uma personalidade, tem que ter uma segurança, tem que passar uma segurança pro teu time que tu vai fazer o gol. E o Paulo Rangel conseguiu fazer isso com a Tuna. Fora a experiência, né, do vovô garoto Paulo Rangel, toda a sua rodagem pelo futebol paraense, principalmente para a Tuna Luso, e a confiança que ele passa por todo mundo, para todo mundo ali do elenco, do time, né? Se não me engano, segundo o nosso amigo Carlos Ferreira, em sua coluna do Liberal, essa foi a 8ª estreia do Paulo Rangel pela Tuna Luso brasileira, hein? De fato, é o time que ele nasceu para jogar. Vendo aqui a tabela do Campeonato Paraense, coloca aí a tabela do Parazão atualizada com... Opa, saiu gol, hein? Temos gol na rodada, gol do Bragantino, Clube do Pará, matar os pau-x. Verdade. A sua visão é boa ainda, que eu não enxergo nada, amigo. Saiu agora? Tempo. Ô, meu goleiro, cadê? Me conta aí, Foi antes. Foi antes, foi outro lance. Deixa eu pegar de quem foi o gol aqui, ainda não tem. Só acho que saiu ainda agora, o Matheus. Foi ainda agora. Saiu ainda agora, de pênalti, hein? No canhotinho aqui. De pênalti. Bragantino, 1-1 lá contra o Capitão Poço.
Portanto, resultado de agora, jogo com 17 do segundo tempo, né, Matheus? 20 agora. 20 agora do segundo tempo, já que você atualizou aí. Mas vamos dar uma olhadinha na tabela que a gente conserta aqui, o Neto, no ar mesmo. A gente dá a pontuação atualizada, até porque essa briga lá pela parte de baixo da tabela não vai influir muito no que a gente vai trazer aqui, principalmente do Clube do Remo. Vamos com a tabela do Parazão, aí em destaque pra gente. O Castanhal é o líder, tá? Com 7 pontos. Na sequência tem o Águia de Marabá com 6 e o Águia, se conseguir até um empate contra o Remo aqui, fica muito bem na tabela, tá? A gente olha para o 6º lugar, o Remo está aí, com 4 pontos. E o Clube do Remo vai precisar ganhar esse jogo, tá? Vai precisar ganhar esse jogo para ir a 7 pontos e não ficar fora dali da zona dos 4 melhores que vão conseguir mandar jogos em casa nas quartas de final. Pro Remo não precisar fazer mais uma viagem extra para jogar a quarta de final fora de casa, precisa ganhar esse jogo, né, Matheus? E até porque, João, se a gente for pegar, por exemplo, hoje os primeiros colocados do Campeonato Paraense, o Remo, se ele ficar ali numa posição complicada, ele corre risco de ir para Marabá ou Cametá, né? Então, dependendo ali dos classificados, tem um São Francisco aí que quer pontuação, tem um Amazônia também que está bem ali, que pode, quem sabe, ganhar uma vaga. Então, se o Remo ficar fora do top 4 do Campeonato Paraense, ele pode pegar mais uma viagem, lembrando que é jogo único, né? Nas quartas de finais do estadual. Também. E hoje o Remo enfrentaria quem? O 6º contra o 3º. Nossa. Já pensou, João? Já pensou o repar nas quartas de final? Jogo. Mas pelo menos ia precisar viajar, né? mas meu amigo, os dois aí. Hoje o confronto das quartas de final seria o repar. Vamos ver o que vai acontecer com o Remo hoje à noite. Este pênalti que está rendendo muito, companheiros. Não foi pênalti, mas falando um pouquinho do jogo... Na visão de Max... Não, foi não. Não foi pênalti. Não foi. A Tuna... Cara, primeiro, foi um teste já pro Paysandu, tá? Do São Raimundo, do Capitão Poço. A Tuna tá longe de ser a melhor equipe do Parazão. Mas, em comparação a São Raimundo e Capitão Poço, o Paysandu finalmente enfrentou uma equipe organizada, que fez o Paysandu sair de uma zona de conforto e que não produziu como merecia. O Paysandu, mais uma vez, com um banco, com exceção do JP Galvão, praticamente ali, todo banco com garotos. Eu não estou falando que isso é errado, mas tem uma questão importante, que é a mesclagem da experiência e também essa garotada que está chegando, subindo agora ao profissional. Mas essa garotada está ganhando sequência, está ganhando ritmo, pegando experiência e sendo lapidada. E pode não acabar resolvendo quando for acionada. E é isso que hoje já começa a surgir no Paysandu, tá? Pelo resultado de ontem, a Tuna poderia ter ganhado. Eu acho que o empate seria mais justo, né? Por não concordar com a marcação do pênalti. O VAR, para mim, erra também. O árbitro teria uma decisão de campo, que se não fosse o VAR, ele não daria pênalti, porque só se o atleta do Paysandu subisse ali de forma amarrada. Mas sem entrar tanto nesse mérito, porque eu já dei minha opinião, foi um jogo em que a Tuna, sim, teve sustos, mas proporcionou muito mais ao Paysandu Esporte Clube. Colocou a galera para correr, explorou os lados do campo, o Wesley muito bem ali na lateral esquerda. Paulo Rangel, apesar de todas as brincadeiras, ele é um cara muito experiente, ele é uma liderança dentro do elenco. Em vários momentos pediu calma, em vários momentos soube orientar a garotada também que jogava ao lado dele. Foi um jogo duro. E quero também elogiar que o jogo poderia ser mais bonito, porque o gramado, até agora, é o melhor do Parazão de 2026. O gramado de Augusto Correia, mesmo diante de tanta chuva, tem uma drenagem boa, tem um gramado bom, e o gramado sofreu porque o jogo não foi tecnicamente como a gente esperava. Foi um bom jogo, não teve cara de clássico, apesar de ter sido um clássico. Foi bom, mas discordo muito da marcação do pênalti, que para mim não houve. Luizinho Moura. Também discordo da marcação do pênalti. Acredito que acende um sinal de alerta do Paysandu, principalmente em termos físicos, porque o Paysandu, aliás, em termos técnicos, porque fisicamente o Paysandu deu conta do recado, mas deu para ver que tecnicamente
da maneira que a gente é acostumado a ver o Campeonato Paraense com as equipes de Belém sobrando, né, a dupla repasse sobrando, a Tuna ali correndo por fora, não foi isso que a gente viu ontem. A gente viu um jogo muito equilibrado e muito feio, principalmente na segunda parte, tecnicamente. Isso talvez muito por conta da sobrecarga que está sendo dada aos jogadores contratados. Não estou dizendo que os jogadores da base estão numa lacuna muito grande atrás dos jogadores que estão contratados, mas que isso deve ser revisto na hora de se montar um elenco para o Campeonato Brasileiro da Série C. Jogar o Campeonato Paraense, para quem está jogando bem, para quem está sobrando, é enganoso, não é parâmetro, mas para quem está jogando mal, aciona sim um estado de alerta. E nesse momento o Paysandu não deveria estar sofrendo tanto quanto sofreu contra o São Raimundo e agora contra a Tuna. Tanto é que foi derrotado. Em relação ao pênalti, concordo de que não foi pênalti, mas o jogo, da maneira em que estava, equilibrado, truncado e até mesmo feio no segundo tempo, apesar do Paysandu ter criado um pouco mais do que a Tuna, o jogo caótico favoreceu a Tuna Luso a conseguir o resultado que conseguiu. A qualquer momento a Tuna poderia escapar ali e fazer um gol, independente de estar melhor no jogo do que o Paysandu ou não. E foi isso que aconteceu. Nos últimos minutos, o pênalti aconteceu e Paulo Rangel foi lá e decidiu, fez mais um gol a favor da equipe da Lusa. De novo, em relação ao pênalti, não foi pênalti, mas eu vi algo nas minhas redes sociais que me deixou muito triste, que foi um diretor do Paysandu insinuando de que haveria um árbitro com o uniforme do Remo na sala do VAR. Isso é ridículo. Primeiro, porque esse diretor, ele sabe que não foi isso que aconteceu. Esse diretor, ele fez essa postagem única e exclusivamente para provocar. É montagem, é? Não, é uma camisa da arbitragem que é patrocinada pela Capa e é azul marinho. Entendi. E aí confunde-se com uma camisa do Remo, e que o torcedor que tem o senso comum, que não vai lá pesquisar para saber qual é a camisa que o cara tá usando, facilmente vai acreditar e vai criar-se uma narrativa de que está havendo favorecimento. Tanto é que num jogo que o Remo nem é um dos dois que estão jogando, tem alguém com a camisa do Remo na sala do VAR. Isso é ridículo, o Campeonato Paraense não precisa disso, isso é tendencioso, isso é muito oportunista da parte desse diretor. O Paysandu não precisa disso para ir bem no Campeonato Paraense, e se eu fosse ele, teria excluído já essa postagem das redes sociais. Foi um jogo muito legal, feio em algumas partes, mas que foi manchado. Não pela arbitragem, porque a arbitragem pode errar e pode acertar, não tem problema. Mas essa postagem, ela me deixou bastante irritado lá em casa, viu? Então, nós dissemos aqui antes desse clássico, antes desse jogo, que eu vou com o Maxi aqui quando ele diz assim que o que ele viu no jogo, que foi uma Tuna até certo ponto superior no clássico, mas ele serviu como teste, né, cara? Serviu. Tanto para a garotada do Paysandu, quanto também para a Tuna dar uma acordada no campeonato, afinal de contas,